Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto mais uma vez aqui com a participação de Gustavo Reis e Aline Fagundes para trazer para vocês tudo o que há de mais importante em relação à temática tributária e que aconteceu no mês de junho de 2020. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez, Gustavo e Aline. Olá pessoal, estamos aqui realmente para comentar todas as novidades aí de junho de 2020 e já quero de antemão dizer que tivemos muitas publicações aí da Receita Federal do Brasil bem polêmicas para discutirmos hoje. Pois é, pessoal, vocês já sabem, mais um mês, mais um GTcast. É uma alegria estar aqui, Alexandre. Pois é, Aline, nós vamos trazer essas novidades para a nossa audiência, comentando as principais notícias da área tributária no mês passado, falando também a respeito das normas legais mais importantes e, como o Gustavo sinalizou, são tantas, principalmente soluções de consulta da Receita Federal, que a gente vai ter que comentar aqui as principais, aquelas que a gente selecionou. Fora isso, ainda temos, Aline, muitas decisões judiciais também importantes relacionadas a essa matéria e ainda vamos dedicar um espaço para responder às dúvidas daqueles que acompanham o nosso trabalho, que têm encaminhado seus questionamentos através dos perfis da Open Treinamentos nas redes sociais. Então, Aline, começando pela seção GT News, fala pra gente o que houve de mais importante e que foi notícia no mês de junho de 2020 nessa área tributária. Pois é, Alexandre, está bem recheado e eu vou começar com a primeira notícia, que o Senado aprovou uma medida provisória que reduz contribuições das empresas ao Sistema S. Em sessão remota, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão 17 de 2020, proveniente de uma medida provisória 932 de 2020, que cortou pela metade a contribuição das empresas para a manutenção do Sistema S. A matéria será encaminhada à sanção presidencial. Aline, eu até publiquei um vídeo há umas semanas atrás comentando a respeito dessa medida provisória e, na minha avaliação, é uma medida que tem pouco impacto para os contribuintes das contribuições, mas tem um grande impacto para as entidades destinatárias desse recurso. Entidades como SESI, SENAI, SESC e SENAC, que normalmente recebem o equivalente a 2,5% da folha de salários das empresas que são ali das respectivas áreas de atuação, vão receber durante 2 meses 1,25%. Ou seja, para a empresa que está pagando, a redução é apenas de 1,25% daquilo que representa a massa salarial da empresa. Mas isso vai impactar muito os orçamentos das entidades do Sistema S, que já vão ser afetados também em função do aumento do desemprego e a redução da atividade econômica. Então eu penso que dentre as medidas que o governo poderia adotar, essa não foi a das mais sensatas, não é a que tem o maior impacto para os contribuintes, embora tenha um grande impacto para as entidades do Sistema S. Lembrando só de um detalhe, a medida provisória 932 na redação original previu 3 meses de redução, mas o Senado aprovou o texto restringindo apenas a 2 meses. Exatamente, Alexandre, e só confirmando, essas entidades elas são mantidas basicamente por essas contribuições que são pagas aí pelos empregadores, então para elas realmente vai representar aí uma perda muito grande. A próxima notícia é que a ministra Rosa Weber vota pelo fim da contribuição ao SEBRAE no julgamento de recurso extraordinário. A ministra Rosa Weber, do STF, considerou inconstitucional a cobrança de 0,6% sobre a folha de pagamentos das empresas. Os valores arrecadados são destinados ao SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. As 3 entidades se sustentam quase que exclusivamente por meio desse tributo. Rosa é relatora do recurso extraordinário 603-624, cujo julgamento foi iniciado no dia 16 de junho pelo plenário virtual. Mas, na sequência da apresentação do voto, o ministro Dias Toffoli pediu vistas. Assim, o caso ainda não tem data para prosseguir. Olha, analisando o teor da decisão, a gente verifica que a ministra ela votou analisando a redação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, e ao a gente examinar o teor desse texto, a gente verifica que há uma discussão aí consistente que vai provavelmente durar alguns anos, mas que pode levar o SEBRAE a perder essa fonte de arrecadação
e talvez até restituir valores que foram pagos pelos contribuintes nos últimos anos. É uma questão que a gente ainda precisa se debruçar para analisar com muito cuidado, porque o SEBRAE certamente, diante do acolhimento de uma tese dessa, precisaria ser absorvido pela estrutura do Poder Executivo Federal, sob pena de ele não conseguir arcar com a restituição desses valores e também se autofinanciar. É isso mesmo, Alexandre, até porque a ministra disse que se essa tese for aprovada, o SEBRAE teria que devolver os valores dos últimos 5 anos. Mas uma coisa que preocupa é que talvez esse voto dela, apesar de não sabermos quando o STF vai voltar a julgar a matéria, pode ser levado em consideração aí por diversos tribunais nos temas que têm chegado a eles. Até que ponto esse voto já não vai influenciar nas decisões de primeiro ou segundo grau de causas até que o STF se manifeste de forma definitiva. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de junho de 2020. A primeira norma é a Portaria do Ministério da Economia, número 245, de 15 de junho de 2020. A portaria prorrogou os prazos de recolhimento da contribuição previdenciária, da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativas à competência maio de 2020. Com a prorrogação, as contribuições passam a ser devidas na competência outubro de 2020. Olha, Aline, essa portaria veio para complementar a portaria número 139 de 2020, que já tinha prorrogado o prazo para recolhimento dessas contribuições das competências de março e abril. E agora essa portaria número 245 vem para incluir mais uma competência que será prorrogada, que é a competência de maio. Então hoje nós temos aí a prorrogação das competências de março, abril e maio. E uma coisa interessante que aconteceu, Gustavo, foi que a portaria 139, lá em abril, prorrogou o vencimento das competências março e abril para as competências julho e setembro, ou seja, deu um distanciamento ali entre o vencimento daquilo que ia ser pago em abril, jogando para ser recolhido junto com a competência julho, ou seja, o vencimento passou a ser agosto. E aquilo que é da competência abril, que ia vencer em maio, foi prorrogado para ser recolhido junto com a competência setembro, que vence no mês de outubro. Então nós vamos ter aí, em relação ao primeiro adiamento, um intervalo de um mês, que vai ser a competência agosto, vencimento setembro, em que o contribuinte não vai precisar recolher juntamente com as contribuições desse período, nenhuma contribuição desse período que foi adiado. A nova portaria, então, joga aquilo que ia vencer na competência junho para o vencimento novembro, junto com as contribuições da competência outubro. A próxima é a Solução de Consulta COSIT, número 55, de 23 de junho de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que os rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte, mediante a aplicação da tabela progressiva mensal, e trouxe algumas especificidades desse tipo de operação. Olha, Aline, essa solução de consulta ela foi bem interessante e ela veio na mesma linha do nosso entendimento já há algum tempo, que é no seguinte sentido: quando uma pessoa jurídica aluga imóvel de pessoa física, ela tem que reter o imposto de renda na fonte, observados os limites ali da tabela progressiva, inclusive quando esse pagamento se dá através de uma imobiliária, por exemplo, e isso inclusive para fins de declaração na DIF. Então imagine que você aluga o imóvel de uma pessoa física e vai fazer o pagamento a uma pessoa jurídica ali intermediadora. No momento de declarar as informações na DIF e no momento de proceder à retenção, você não vai considerar o pagamento à pessoa jurídica, ainda que o repasse seja feito à pessoa jurídica e essa transfira o valor para a pessoa física proprietária do bem. Então, nesse caso, a declaração na DIF deve ser com os dados da pessoa física e as retenções levando em considerações as regras aplicáveis às pessoas físicas. E tem um detalhe importante, a Receita Federal, até respondendo a uma das questões que consta dessa consulta, ela fala que não existe vedação legal para que os proprietários de um imóvel em condomínio, ou seja, quando o imóvel ele pertence a mais de uma pessoa, eles negociem
para que uma única pessoa receba o valor do aluguel. A questão é que, se houver esse acordo entre as partes, não significa que a tributação vai se restringir apenas à pessoa que está recebendo aquele crédito. A fonte pagadora, o locatário do imóvel, vai ter que pagar o imposto na conta da pessoa A, por exemplo, mas vai ter que calcular a retenção do imposto de renda em nome de cada um dos proprietários. Ou seja, se houver ali 2 proprietários, vai ter que reter o imposto considerando aqueles 2 CPFs distintos e a proporção do que é devido a cada um, inclusive com a informação destacada e separada na DIRF. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 62, de 23 de junho de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que se sujeitam ao imposto de renda retido na fonte os valores recebidos por oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de determinação de lei e de complementação de receita mínima das serventias deficitárias. Aqui, Aline, a gente vê a Receita Federal esclarecer 2 aspectos. Um deles é que essas compensações por atos gratuitos que os titulares de cartório têm direito de receber não constituem rendimentos isentos, são rendimentos tributáveis por uma razão muito simples que volta e meia a gente relembra aqui. É que imposto de renda de pessoa física incide via de regra sobre qualquer espécie de rendimento, exceto aqueles que a própria legislação do imposto de renda lista como rendimentos isentos e não tributáveis. Na medida em que esses complementos pagos aos titulares de cartório não figuram como rendimentos isentos ou não tributáveis, eles são tributados e tributados na fonte. A dúvida aqui do contribuinte também diz respeito à responsabilidade, porque quem formulou a consulta é uma entidade que recebe os recursos do governo e tem a responsabilidade de repassar para cada titular de cartório. Ou seja, ele faz ali a gestão do repasse do recurso e quer saber se ele é responsável por reter e recolher. E a Receita Federal também confirma que sim, que a responsabilidade é dele, porque mesmo não sendo essa entidade que faz o desembolso dos recursos do seu próprio orçamento para pagar os complementos, é ela que figura como fonte pagadora. E é por isso que a responsabilidade, segundo a Receita, não só pela retenção, como também pelo cumprimento das obrigações acessórias, deve recair sobre ela. Solução de consulta COSIT número 72, de 24 de junho de 2020. A Receita Federal do Brasil entendeu que os reembolsos de custos e despesas faturados ao tomador do serviço devem ser computados como parte do preço de venda e, portanto, integrantes da receita bruta da empresa optante pelo Simples Nacional. Olha, eu acho que finalmente aí saiu uma solução de consulta a respeito desse tema. Nós tínhamos já algumas soluções sem efeito vinculante e talvez algumas outras com efeito vinculante, mas que não tratavam diretamente do tema, Aline, e confesso para você que no dia que abri o site da Receita e vi essa solução de consulta, vim com muitos bons olhos, porque estávamos aí carecendo de uma solução com efeito vinculante sobre o tema, porque o tema aí não é muito tranquilo. Muitas pessoas têm dúvidas com relação ao tratamento dos reembolsos de despesa, e a Receita aqui foi muito clara ao dizer que esses reembolsos de diárias, hospedagens, eles compõem o preço do serviço porque é um custo da empresa prestadora para a consecução daquela atividade. Então, aquele reembolso não poderia ser tributado, por exemplo, por uma fatura de reembolso. Deveria vir acompanhada de uma nota de serviço e sofrer todas as retenções, caso devidas. E olha, Gustavo, complementando aí a sua fala, eu quero lembrar que a solução de consulta COSIT número 317 de dezembro de 2019, ela realmente tratou do reembolso de despesas, seguiu o mesmo raciocínio, mas infelizmente aquela não foi sobre despesas com viagem, hospedagem, alimentação, etc. E esse tipo de questionamento é muito frequente. E agora a gente vê a Receita Federal editar uma nova solução de consulta, essa agora com efeito vinculante, falando expressamente que as despesas dessa natureza elas devem integrar o custo da prestação de serviço e, por conseguinte, aquilo que a empresa recebe em retribuição a esses custos compõe a receita bruta dela e deve ser tributada normalmente. Os tributos que incidem sobre a parcela que a gente pode dizer principal devem incidir também sobre essa parcela que a gente pode denominar de acessória.
A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 64, de 23 de junho de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que há incidência da contribuição previdenciária na contratação de serviços de conservação rotineira da malha rodoviária. Olha, nessa daqui, antes de passar para vocês, eu já vou adiantar. É polêmica. É muito polêmica, Lene, até porque quem pega a Instrução Normativa número 971 de 2009 e analisa ela sem levar em consideração com o que foi manifestado pela Receita Federal através dessa solução de consulta, é levado para um entendimento completamente diverso. Ou seja, prevê a IN 971 de 2009, junto com algumas manifestações da Receita, que tudo aquilo que está no anexo 7º da IN 971 de 2009 como atividade de construção civil vai ser classificado ali como obra ou serviço, e isso vai determinar as hipóteses de retenção na fonte, principalmente quando o prestador ali é do Simples Nacional. Mas veja o que aconteceu. A conservação da malha de rodovias, a conservação da malha rodoviária, ela é classificada pelo anexo 7º da IN 971 de 2009 como obra. E a Receita veio nessa solução de consulta e disse que é serviço. E aí gerou uma baita confusão em cima da tributação nesses casos, não foi, Alexandre? Exatamente, Gustavo. E para mim, o erro que o auditor da Receita, autor desse texto de resposta, cometeu foi não analisar com critério aquilo que a gente encontra lá no site do IBGE, mais especificamente na página do CONCLA, onde está hospedado a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Por quê? Porque ao examinar o Código CNAE 4211-01, se eu não me engano, a gente vê que a descrição dele é de construção de rodovias e ferrovias. Só que dentre as atividades que estão listadas vinculadas a esse Código CNAE, a gente tem a conservação e manutenção de estradas. Portanto, ao analisar essa lista de atividades vinculadas ao Código, facilmente a gente percebe que a atividade é uma atividade do CNAE 4211 e isso significa dizer é obra de construção civil. Provavelmente, quem elaborou a resposta dessa consulta se ateve apenas às notas explicativas que foram transcritas do site do IBGE para dentro do anexo 7º da IN 971. Não observou as atividades listadas no site do IBGE. Eu acredito que essa tenha sido a falha e eu tenho a expectativa, Gustavo, que alguém chame a atenção para esse detalhe dos auditores da Receita Federal que integram a COSIT, a fim de que eles façam a reformulação dessa decisão. Exato, Alexandre. E trazendo aqui para um caso um pouco mais prático, imagine o seguinte, só para vocês entenderem aí a repercussão dessa solução de consulta. Os órgãos, autarquias e fundações estão dispensados da retenção do INSS na contratação de obra de construção civil. E os demais perfis de tomador têm a faculdade de reter ou não, e se fizer a retenção, afasta ali a responsabilidade solidária. Ou seja, para todos os tomadores, ou a retenção era facultativa ou ela era dispensada, através da interpretação de que isso é uma obra de construção civil pelo anexo 7º da IN 971. Mas a partir de agora é uma retenção obrigatória para todo mundo, já que não é mais obra, é serviço. Então as regras de dispensa ou retenção facultativa caem por terra. Então veja que não foi simplesmente um equívoco, foi um equívoco que tem uma repercussão grande para aqueles que lidam com a matéria. Imagine os prestadores, Alexandre, do Simples Nacional, que quando são contratados para obra de construção civil, podem realizar atividade mediante cessão de mão de obra. Sendo agora um serviço, a empresa prestadora do Simples não pode mais executar essa atividade mediante cessão de mão de obra e estaria impedida de permanecer no Simples Nacional. Então, foi uma decisão aí que teve diversas repercussões práticas na vida daqueles que lidam com a matéria. A próxima norma, que também ganhou o selo de polêmica, é a Solução de Consulta COSIT número 61, de 23 de junho de 2020. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil se manifestou acerca da apresentação da declaração da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional ao órgão ou entidade federal, que somente será permitida a substituição por cópia da consulta ao portal do Simples Nacional na internet nas etapas dos pagamentos.
Aline, Alexandre, realmente, como a Aline falou, outra solução de consulta COSIT da Receita Federal bem polêmica. E eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos programas, na verdade, os programas aí de março, abril e maio, a gente estava com um déficit muito grande de solução de consulta COSIT. Eu acho que a Receita aproveitou a quarentena aí, deu uma reduzida nas manifestações, mas eu tenho que dizer, voltou em junho, respondendo muitas consultas aí por meio da COSIT, e vou te dizer, eu não sei o que aconteceu, se foi esse período aí de maresia que deu alguma coisa, mas conteúdos aí bem questionáveis, né, Alexandre? Com certeza, Gustavo. Essa de número 61, coincidentemente, saiu um dia útil depois daquela que nós comentamos anteriormente, da qual nós já discordamos e mostramos aqui por que a Receita Federal errou. Nessa solução de consulta não foi diferente. A Receita cometeu um equívoco que eu considero absurdo, porque é um retrocesso em matéria de simplificação de processos, de documentação de processos de pagamento a empresas do Simples Nacional, porque simplesmente ela disse que aquela consulta que, de acordo com a IN 1234 de 2012, poderia ser feita no portal do Simples Nacional e substituir a declaração, não era bem assim. De acordo com o que a Receita falou, é necessário a empresa tomadora do serviço ou contratante da operação de aquisição de mercadorias, sendo uma entidade federal, ela tem que se valer no contrato da declaração assinada pelo representante legal da empresa contratada. E só nos momentos em que as notas fiscais forem pagas, à medida em que elas forem sucedendo mês a mês no caso de contratos continuados, é que a empresa tomadora ou contratante da operação ela vai poder se valer da consulta ao portal do Simples Nacional. Uma burocracia sem sentido que contraria aquilo que a gente interpretava lá do parágrafo 4º do artigo 6º da IN 1234 e que eu tenho expectativa também, Aline e Gustavo, que a Receita Federal repense aquilo que ela colocou nessa decisão. Eu não sei o que afetou a mente dos nossos auditores fiscais que, em relação às soluções de consulta de uma maneira geral, Gustavo, eram muito mais coerentes com aquilo que a gente vê na legislação. Mas aqui, por coincidência, em 2 dias úteis consecutivos, cometeram 2 equívocos. Alexandre, eu me questiono a mesma coisa. A gente via uma solução de consulta COSIT ou outra ali com conteúdo questionável. Lembro até uma de 2019 que a Receita disse que na construção civil só tinha retenção mediante cessão de mão de obra, sem considerar as hipóteses de retenção por empreitada, mas eram bem pontuais. O que nos chamou a atenção aí nesse mês de junho foi que vieram algumas em sequência com um conteúdo bem confuso e que nós não concordamos. Mas temos aí a esperança de que isso aí possa ser reformulado de alguma forma. A outra norma é a solução de consulta COSIT número 73, de 24 de junho de 2020. A Receita Federal do Brasil entendeu que a operadora de plano de saúde ou equiparada é obrigada a descontar e recolher a contribuição previdenciária sobre a remuneração do segurado e contribuinte individual no montante de 11%. O que eu acho de mais interessante aqui nessa solução de consulta, Aline, é que a obrigação da fonte pagadora de reter o INSS e recolher é algo que a gente pode dizer que decorre de uma interpretação muito plana daquilo que está no texto legal. Mas a Receita enfatiza algo que, inclusive, nos cursos a gente também enfatiza bastante e no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios a gente também destaca. É a obrigatoriedade de a fonte pagadora fornecer o comprovante de pagamento e de retenção para cada contribuinte individual nos termos do inciso 5º do artigo 47 da Instrução Normativa 971 de 2009. E eu achei interessante o fato de que a solução de consulta fala da obrigação da empresa apresentar esse comprovante, como está disposto lá, e do próprio contribuinte exigir da fonte pagadora esse comprovante a fim de comprovar que ele sofreu desconto em caso de uma eventual necessidade, se porventura as informações não forem devidamente repassadas para a Previdência Social. Solução de consulta COSIT número 65 de 23 de junho de 2020.
Nessa solução de consulta, a Receita Federal confirmou que não se aplica aos órgãos da administração pública direta, suas autarquias e fundações, a faculdade de realizar ou não a retenção da contribuição previdenciária de 11% nos contratos de empreitada total de construção civil. Aline, essa solução de consulta aí, ela veio com um teor mais de confirmação, não trouxe nenhuma novidade ao meu ver, e ela disse algo que a gente encontra lá no artigo 149 da IN 971 de 2009. É que o inciso 7º desse artigo fala que os órgãos, autarquias e fundações, eles estão dispensados da retenção do INSS na contratação de obra de construção civil. E no inciso 2º fala que para os demais perfis de tomador, essa retenção ela é facultativa com vistas a afastar a responsabilidade solidária se for uma obra de construção civil na modalidade de empreitada total. Então eu acho que muita gente fazia confusão se os órgãos, autarquias e fundações se beneficiavam também dessa faculdade ou não, mas ela veio para confirmar dizendo o seguinte: o inciso 7º se aplica aos órgãos, autarquias e fundações, e os demais tomadores aplica lá o que está no inciso 2º, e aí existe essa possibilidade de reter ou não, e se a retenção for efetuada, aí fica afastada a responsabilidade solidária. A outra norma é a Solução de Consulta ECOSIT, número 59, de 23 de junho de 2020. Essa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil tratou acerca da utilização dos percentuais de 8% e 12% de imposto de renda e CSLL, respectivamente, em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, com fornecimento pelo empreiteiro de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido. Olha, Aline, eu queria começar aqui comentando sobre essa solução de consulta, dizendo o seguinte: apesar de ela falar aqui dos percentuais de 8% e 12% do IR-CSLL para aqueles que são do lucro presumido, essa é uma solução de consulta que tem relevância direta para aqueles que são tomadores da administração pública federal, ou seja, órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista da União, que precisam reter o imposto de renda e as contribuições sociais lá pela IN 1234 de 2012. E aqui é interessante porque, nesses casos, a retenção ela sai de um percentual de 4,8% do IR e vem para um percentual de 1,2% justamente pelo que está dizendo aqui, que no lucro presumido você não vai recolher com 32% e vem para 8%. E isso tem essa repercussão lá na retenção também com a redução da alíquota. Agora, um fato interessante aqui que eu acho é que ele fala que é construção civil na modalidade total. Mas esse modalidade total não é a mesma modalidade total da retenção do INSS. Então, apesar de serem tributos aí administrados pelo mesmo ente, quando a legislação do INSS fala em empreitada total, está ferindo ao prestador se responsabilizar por uma etapa ou por toda a obra. Então, se é uma empreitada total, ele está dizendo que a empresa prestadora vai realizar todas as etapas daquele projeto. Mas isso não quer dizer que a modalidade total aqui para a legislação do IR tem o mesmo significado. E para a legislação aqui do imposto de renda e contribuições, esse modalidade total não se refere às etapas que vão ser executadas, mas ao fornecimento do material. Então, a empresa que fornece todos os materiais para fins do imposto de renda e contribuições, ele está numa construção civil na modalidade total, ainda que esteja ali sendo contratado para realizar apenas uma etapa daquela obra. E Gustavo, falando do ponto de vista da empresa prestadora, ela tem que analisar essa definição legal do que é construção civil por empreitada com emprego de materiais, para saber até que ponto ela pode apurar o imposto de renda e a CSLL no lucro presumido com a base de cálculo de 32% e aquilo que ela pode apurar com a base de 8% para o IR e 12% para a CSLL. Portanto, essa solução de consulta ela tem aplicação para as duas vertentes. Embora ela não traga um critério muito claro para isso ficar definido, ela trata basicamente do serviço de concretagem, faz referência a essa legislação que você mencionou, que é o fundamento não só para a retenção, mas também
o fundamento para as empresas definirem a sua base de contribuição, tanto para o IR quanto para a CSLL. A última norma é a Solução de Consulta COSIT, número 58, de 23 de junho de 2020. A Receita Federal do Brasil se manifestou acerca da dedução do Vale Transporte e do Auxílio Alimentação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Olha, Aline, essa solução de consulta ela chama a atenção para um aspecto que muitos já perceberam, que é o fato de que se a empresa custeia o Vale Transporte, mas ela tem a prerrogativa de descontar até 6% do salário do empregado a título de ressarcimento dessa despesa, então ela deve destacar na nota fiscal, para efeito de dedução da sua base de cálculo da retenção, o equivalente à despesa líquida, ou seja, o valor que ela desembolsou menos o valor do qual ela se ressarciu, descontando do contra-cheque de cada empregado. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a sessão de Olho nos Tribunais. A primeira decisão do STF que definiu que o rol de ISS é taxativo, mas de interpretação extensiva. A Suprema Corte definiu que, diante da autonomia garantida pela Constituição Federal para a instituição de tributos pelos estados e municípios, a escolha por delegar ao legislador complementar nacional a elaboração de uma lista taxativa de serviços tributáveis por ISS é válida. É admissível também a técnica legislativa usada ao permitir que a interpretação desses itens seja extensiva ou ampliativa. A relatora, ministra Rosa Weber, entende que o rol de serviços passíveis de ISS é taxativo, mas permite interpretação extensiva. Aline, logo que eu vi essa notícia, eu tomei um choque porque a manchete da matéria não era exatamente como temos aqui e dava a entender uma interpretação totalmente diferente. A manchete que eu vi, talvez não com essas palavras, mas dizia algo mais ou menos assim: STF define que os municípios podem cobrar ISS que não estão previstos na Lei Complementar 116. E aí eu tomei um susto, porque se realmente a decisão do STF fosse dizendo exatamente isso, eu entenderia que era uma decisão equivocada. Mas lendo aí o conteúdo da matéria, é exatamente isso que você falou. Não é que os municípios podem cobrar um ISS daquilo que não está lá na lista da Lei Complementar 116. O STF está apenas confirmando que dentro de cada subitem existe a possibilidade de uma interpretação extensiva, até porque seria impossível o legislador listar todos os serviços ali um a um. E aí o legislador, e isso aí já é bem claro, ele se utilizou daquela técnica do e congêneres e assemelhados, dando a entender que todos os outros serviços da mesma natureza podem também ser enquadrados ali naqueles subitens. Então, na verdade, eu acho que o STF apenas já confirmou um entendimento que já era pacificado pelo STJ, no sentido de que a lista tem 40 itens e você não pode criar novos itens, como já vimos em alguns municípios, mas que a interpretação dentro de cada item ela pode ser extensiva. É isso mesmo, Gustavo, e é importante a gente lembrar que nessa decisão aqui, uma questão que estava sendo discutida era da tributação de determinados serviços prestados por instituições financeiras, e que se isso fosse acolhido como uma tese válida, ou seja, de que aquelas expressões não contidas na Lei 116 não poderiam ser enquadradas ali na interpretação extensiva dos itens, principalmente do item 15, a gente teria então a possibilidade de os contribuintes manipularem as expressões que denominam as suas atividades a fim de alegar a não incidência do ISS. A próxima decisão também do STF, que definiu que majoração indireta de tributos se sujeita ao princípio da anterioridade. A primeira turma do Supremo, por maioria, concluiu que o aumento indireto de tributo, mediante a redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais, se sujeita à incidência dos princípios da anterioridade tributária geral e da anterioridade nonagesimal previstos na Constituição Federal. Aqui a gente vê o Supremo adotar uma decisão que me parece bem coerente, na medida em que a Constituição veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro da lei que instituiu ou aumentou, a gente pode dizer
que o aumento do tributo pode se dar de forma direta, mediante a majoração da alíquota, ou de forma indireta, como nesse caso que o STF analisou, em que um benefício fiscal é reduzido ou suprimido. Em outras palavras, os entes tributantes também têm que respeitar esse período de exigência do tributo maior, mesmo quando essa exigência se dá mediante a redução de um benefício fiscal. Exatamente, Alexandre. E só reforçando aqui, o STF diz que tem que respeitar a anterioridade de exercício e a nonagesimal. Ou seja, se a supressão do benefício ocorreu ali em dezembro, então ele teria que esperar a virada do ano e ainda assim respeitar os 90 dias. A nossa última decisão é lá do STF, que negou isenção de imposto de renda a trabalhador com doença grave que permanece em atividade. Olha, Aline, aqui me parece uma decisão bastante razoável, sensata, porque, mais uma vez, a gente lembra, a isenção do imposto de renda, ela está baseada em dispositivos legais que devem ser interpretados à luz do que prevê o artigo 111 do Código Tributário Nacional. E o que diz o artigo 111? Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, inciso 2º, outorga de isenção. Então a gente tem que interpretar literalmente normas nesse sentido, e essa norma está falando de proventos de aposentadoria ou reforma que são percebidos por portadores de moléstia profissional. O que eu vejo que é uma falha, não é uma falha do judiciário, é uma falha do nosso legislativo, que tem diversos projetos de lei em andamento, mas cuja tramitação não avançam, que tratam da possibilidade de incluir algumas doenças graves nessa lista que hoje se restringe apenas a algumas espécies de moléstia. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do Sandro Kamanski e ele nos questionou assim: Olá, Alexandre, estou com uma dúvida em relação à forma de recolhimento do INSS retido de empreiteiros de obra. Devemos recolher no CNPJ do prestador empreiteiro ou no SEI da obra? Olha, Sandro, essa sua dúvida é interessante e primeiramente a gente precisa lembrar que o SEI, o cadastro específico do INSS, ele foi substituído pelo CNO, Cadastro Nacional de Obra. E aí, se a retenção vai ser no CNPJ da empresa prestadora ou no CNO, vai depender se estamos diante aí de uma empreitada total ou parcial. Se a empreitada for total, é no CNO da obra, mas se estivermos diante de uma empreitada parcial, é no CNPJ da empreiteira. A outra dúvida é da Rosângela. A próxima dúvida é da Rosângela e ela nos questionou assim: serviços de lavanderia e tinturaria previstos no Código 14.10, quando a empresa não é optante do Simples Nacional, tem retenção do imposto de renda e INSS? Olha, Rosângela, essa sua dúvida precisa ser examinada à luz de dois dispositivos legais diferentes, que são o artigo 716 do Regulamento do Imposto de Renda e o artigo 117, inciso 1º da IN 971, que trata da retenção do INSS. E nos dois a gente vai verificar que a hipótese de retenção de imposto de renda para serviços de limpeza se restringe apenas à limpeza de bens imóveis. Em relação ao imposto de renda, não é nem propriamente o regulamento que fala isso, mas a gente vai encontrar uma instrução normativa antiga, a IN número 34 de 1989, que traz essa restrição. E no caso do INSS, o artigo 117, inciso 1º, ele fala de limpeza, conservação, zeladoria, e na definição legal a gente só encontra referências a bens imóveis, de forma que a gente pode concluir que não há retenção de INSS na limpeza de bens móveis. Como esse tipo de serviço não ocorre sobre bens imóveis, ainda que tenha como objetivo o asseio das roupas, daquilo que é utilizado a título de fardamento pelos funcionários, a gente pode considerar não há retenção de nenhum dos dois tributos. E aí, Aline, temos mais alguma dúvida para hoje? Não, pessoal, por hoje é só e foi uma alegria participar desse GTcast, viu? Eu quero finalizar agradecendo a vocês mais uma vez pela audiência e dizendo que esperamos ter agregado muita informação, trazido muito conteúdo relevante para vocês
porque o mês de junho foi bastante movimentado. Esperamos em agosto retornar comentando as notícias, as normas legais, as decisões judiciais que foram mais destaques agora no mês de julho de 2020. Um abraço e até o próximo encontro. É isso mesmo, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo GTcast.